Olá! Com a frase "creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror" de Charlie Chaplin, eu abro o programa Saúde e Consciência de hoje. Nós vamos conversar sobre o tema violência contra a mulher. Para falar sobre esse assunto, as nossas convidadas são Jônia Pivetta, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Umuarama, e Rosana Salomão, que é coordenadora do CRAM, também de Umuarama. E nós gostaríamos aí que você falasse um pouco sobre o Conselho, sobre a rede de apoio, o que o Estado do Paraná tem em relação à assistência da mulher vitimada. Eu agradeço o convite, fiquei muito contente com esse convite, porque violência da mulher está muito ligada à saúde. E o programa Ciência com Saúde, abordar esse tema para a gente é muito importante, porque toda mulher vítima de violência, ela, além de estar doente, adoece toda a sua família. E como é essa questão do enfrentamento da violência contra a mulher? O que existe de serviços que apoiam, que acolhem essa mulher vitimada? Nosso estado está muito atrasado nessa questão, né? Porque nós estamos em 399 municípios e nós temos 8 ou 9, aproximadamente, centros de referência de atendimento à mulher. Temos 10 ou 12 conselhos estruturados. É pouco, né? Para 399 é um Sim. número pequeno, né? O que tem salvado e ajudado bastante são os CRAS e os CREAS, porque nós temos 431 CREAs no Paraná e quase 100, 431 CRAS e quase 100 CREAs, que são centro de referência especializado da assistência social. Então, isso tem sido muito bom para a gente, tem estruturado bastante o trabalho. Em relação ao conselho, Jônia, ele se reúne quantas vezes no mês, no ano? Como é que funciona? A cada 2 meses. O nosso Conselho de Umuarama, ele foi criado em 2006 e eu acho que é um conselho especial. Assim, eu que conheço essa luta dos conselhos há mais de 30 anos, não vou dizer quantos anos eu tenho, né? Mas eu era bem menina, acho que até menor de idade. Bem vamos nesse. O nosso conselho ele é parceiro, ele não tem o objetivo só de fiscalizar, mas de acompanhar, de ajudar, qualquer que seja a ação, de estar conversando com os serviços que tem, com o CRAM, que a Rosana vai falar sobre o serviço com mais detalhes, mas a gente tem uma ação conjunta. Então, a finalidade do Conselho de fiscalizar e de promover é uma coisa junta, porque quando eu que já fui gestora, isso é muito bom, porque daí eu consigo entender até onde o gestor pode ir. Quando você vem para um conselho com radicalismo, isso já é do tempo passado, né? Isso não existe mais. Você tem que ser parceiro e compreender. Existe toda uma limitação para o poder público fazer alguma coisa. Pouco tempo atrás foi levada uma proposta para o conselho. Eu ainda não era presidente, era a Denise, quero até parabenizar, fez um trabalho fantástico, pedindo uma casa-abrigo. Numa cidade do tamanho de Umuarama, uma casa-abrigo vai acontecer o quê? O agressor vai saber onde é a casa-abrigo e vai lá. Normalmente a casa-abrigo ela é em outra cidade para que a mulher vitimada não seja exposta. Ela fica preservada, sim, guardada. Nós temos 9 casa-abrigos no Paraná. Eu conheço 6, mas eu conheço 2 que são de perfeita segurança, as demais eu fico com medo. É uma exposição ainda relativa. Porque como você vai levar uma casa-abrigo numa cidade pequena? A mulher está lá. Então, assim, casa-abrigo, eu acho que tinha que começar a fazer a nível de consórcio, porque é um custo muito grande. Você não pode colocar uma casa lá, uma pessoa, não, você tem que ter alguém para ter uma equipe multidisciplinar. E a segurança, quem vai fazer? Esse homem pode ir lá de madrugada, pular o muro, dar tiro e matar até os funcionários. Então, casa-abrigo é uma questão
que tem que ser muito bem pensada. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Opinião pessoal, que já conheço essas lutas. E você conhece algum relato de invasão em casa-abrigo pelo agressor? Isso acontece? Não. Mas é possível? É possível. Agora, eu conheço um relato, um descuido que você faz no abrigamento de uma mulher, você coloca a família em risco. Esse caso foi em Maringá. A mulher foi abrigada em Foz do Iguaçu. Se tomou todos os cuidados e esqueceram de avisar a escola. O pai foi na escola, perguntou para onde tinha sido transferido os filhos. Foi na escola, perguntou, filho, eu quero ver mamãe. Chegou lá e deu 6 tiros. Nossa. Tem que tomar-se muito cuidado. Eu digo que trabalhar, eu digo isso para todo mundo. Seja no conselho, seja no serviço, quando você está prestando, tem que ter, não tem muita necessidade, viu, professora, de ser técnico. Você tem que ter equipe técnica. Mas presidente de conselho, coordenador de centro de referência, ele tem que ser articulador e tem que ter uma qualidade. Sem essa qualidade pode desistir, que é amor ao próximo. Porque é um trabalho de dedicação, você volta para casa cansada, às vezes até precisa ser feito um trabalho de terapia. E existe até uma certa exposição também em quem está à frente desses serviços, né? Porque acaba indo na casa, e até há um tempo atrás, eu acho que também não mudou muito isso, mas a mulher tinha um certo receio em denunciar o agressor, e em algumas situações ela denunciava e depois ela retirava a queixa, e aí ficava essa exposição e essa vulnerabilidade em relação tanto à equipe como à vítima, né? Esse é um dos problemas muito sérios. E a gente também não pode estar... Eu, enquanto presidente do conselho, sempre digo isso. Enquanto pessoa, também digo a mesma coisa. Não cabe a gente saber por que a mulher vai lá e retira a queixa. Ela tem um amor, uma história de vida. Como é que ela vai colocar lá o pai dos filhos dela? E até eu gosto de uma história que a Ana Paula, uma psicóloga que trabalhava comigo, dizia assim, gente, vocês têm que fortalecer. Eu queria que as psicólogas fizessem alguma coisa para essas mulheres levar adiante. Ela disse para mim, amanhã você tenta escovar o dente com a mão esquerda. Assim é a gente, o ser humano se acostuma muito. A gente se acostuma com a doença. Ela se acostuma, o ser humano é o bicho que mais se acostuma, que mais se adapta, né? Então, ela se acostumou com aquele homem. Existem pesquisas, algumas que dizem que é a dependência financeira. Não, é a dependência psicológica. Na minha opinião, é a dependência psicológica, é o medo de ficar sozinho, mais do que o medo de ficar sem dinheiro. É mais ou menos aquela história de mulheres que amam demais? Pouco menos, mas vai por aí. Vai por aí? Vai por aí. Eu estava vendo aqui no site do Ministério, 4 mulheres em cada 10 brasileiras são vítimas ou já foram vítimas de violência doméstica. É um número alto, não é? Muito alto. Muito alto, assusta. Até agora, nós estamos aí com uma campanha, eu vou estar vindo falar com a senhora para a gente estar conversando. Adianta um de pouco uma para nós, parceria. então. Nós vamos trabalhar junto com o CRAM, com a divisão do município, da divisão da mulher do município, um trabalho de prevenção, junto aos CRAS e os CREAS, e prevenção permanente. Porque começou a ficar assustador o tanto de mulheres que estão sendo agredidas em Umuarama. Mulheres mais velhas, de 50, 60 anos, e meninas apanhando dos namorados. Nós tivemos um caso recente, até com óbito, uma senhora de mais ou menos 50 anos, trabalhadora, que foi agredida dentro de casa, né? Por um estranho, lógico, não era violência doméstica, mas foi agredida e ele chegou até a violentá-la, uma coisa assim. Aquela que faleceu, né? Uhum. A dona Anice era uma mulher que esse rapaz já tinha assediado. A gente tem conhecimento disso. Eu não diria que não seja violência doméstica, porque ele frequentava o barzinho que ela tinha, ele tinha um laço com ela, de afeto, de amizade. E depois ele entrou dentro da casa, eu não tive ainda informação se houve relação sexual,
Mas a morte dela foi uma coisa assustadora. A forma como a coisa aconteceu, né? E depois, agora, nesse final de semana, na sexta-feira, nós tivemos uma pessoa lá, acho que é Jardim Novo Milênio, uma mulher de 49 anos, que também foi assassinada por facada. E diante desses fatos, na última reunião do Conselho, ficou decidido que a gente precisa fazer um trabalho permanente de prevenção. Então, nós vamos estar buscando a parceria da Unipar, que sempre, né, teve uma parceria muito boa com a gente, e principalmente nessa área, né, da saúde. Jônia, só para a gente encerrar, vamos só relembrar. O Conselho se reúne a cada 2 meses? Sim, aberto aonde? a todas as pessoas, na Casa dos Conselhos, ali na antiga, onde era o batalhão da Polícia Militar ali. Ah, sei. Próxima Praça já. Perto do Bosque ali, uma quadra do Bosque. Então, a cada 2 meses, na Casa dos Conselhos, é aberta, qualquer pessoa Sim. pode assistir a reunião. Começa às 8 horas da manhã. E é um dia fixo na semana, assim, é uma terça-feira. A primeira, segunda, você lembra? Não consegue? Não tem problema, você não lembra. Não, Acontece até mas eu as acho que é a terças-feiras. terceira. Não, é a primeira. Primeira? É a primeira. Primeira terça-feira do mês, então às 8 horas da manhã, na Casa dos Conselhos, a cada 2 meses, é uma reunião aberta à população, onde o Conselho discute sugestões, propostas e situações que o município vive. Sim, eu só gostaria de dizer que esse Conselho só vai crescer quando a comunidade começar a participar e levar. A gente tem representante de vários segmentos não governamentais organizados, mas nós precisamos que a pessoa vá lá. Ah, eu não vou lá no conselho porque aí chega lá, depois o pessoal vai ficar falando da minha vida, né? Não, o que fica lá, o que for levado para lá, o que foi de decisão, então vai lá no CRAM, porque se a gente souber o que está acontecendo, é mais fácil de você tratar, né? Como na saúde. E uma coisa também são os profissionais de saúde. Esse conselho tem uma preocupação. A notificação, eles fazem das pessoas de baixa renda. Mas quando chega lá a mulher do seu fulano, desculpa estar dizendo assim, eles não vão notificar, eles não vão fazer a notificação. Existe ainda um afastamento, né, Jônia, em relação a essa situação por parte do profissional de saúde. Muito grande. E até porque, talvez, o profissional de saúde que está lá atendendo tem um caso de agressão dentro de casa, como é que ele vai expor isso? Ele fica muito preocupado. Ok, Jônia, nosso tempo aí está acabando, nós vamos para um rápido intervalo, eu agradeço a tua presença aqui e vamos voltar outras vezes aqui para conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para a comunidade de uma maneira geral. Eu que agradeço e gostaria de dizer, todos nós somos desafiados a acabar com essa violência. Esses dias até me ocorreu uma coisa que eu disse, nossa, será que eu sou culpada? Eu educo os homens, então por que eles são agressores? Eu tenho que começar lá de baixo, lá do comecinho, da infância do filho. Então, eu gostaria de que todos nós, igrejas, segmentos organizados, não organizado, favor do aborto, contra o aborto, todo mundo participasse nessa campanha, nessa proposta que o Conselho e o CRAM estão fazendo, que é de evitar, de denunciar, de ver o que pode fazer, encaminhar para tratamento, seja qual ação que for. Se o município tem para oferecer, vamos aproveitar. Desafio a todos nós. Vamos empoderar a dona de casa, que daí não vai ter mais problema nenhum. Nós estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Estamos conversando sobre uma temática bastante polêmica e que é muito forte ainda no Brasil, que é a questão da violência contra a mulher. Sabe-se que ainda hoje, a mulher tem medo de denunciar o seu agressor, a família colabora muito nessa questão de denunciar ou de não denunciar, e muitas vezes, como a Jônia mesmo falou no bloco anterior, a mulher denuncia e volta atrás, né? E sabe-se que é uma questão difícil, pois é uma questão de relacionamento, de relações de pessoas, e que é um trâmite muito difícil para se assimilar, para fazer para assumir essa postura enquanto denunciante.
denunciar ou não. Nesse bloco eu converso com a Rosana Salomão, que ela é a coordenadora do CRAM aqui do município de Umuarama. E nós vamos conversar, Rosana, sobre o número de mulheres que têm aí sido atendidas por vocês, como é a questão do encaminhamento, o que o município oferece em relação a isso. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui conversando sobre as ações do CRAM e, na verdade, o que é o CRAM, porque muitas mulheres ainda não conhecem esse tipo de atendimento existente no município e para a gente é muito importante essa divulgação. Então, Rosana, conta para nós, o que é exatamente o CRAM? O CRAM é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Então, é um serviço muito especializado. Ele tem uma equipe multidisciplinar, são 2 psicólogos, assistente social, a coordenação, no caso sou eu, né? E nós fazemos todo o trâmite dessa mulher quando chega lá. O CRAM fica aonde? O CRAM fica na Rua Pinguim. Nós sempre damos por base a Escola de Tempo Integral e o José Balan. Esses são os nossos pontos de referência, porque na verdade ele fica num lugarzinho assim meio escondidinho, acho que até uma estratégia, né? Porque para a mulher chegar até o CRAM, muitas vezes é muito difícil, que nem você falou, essa coragem, né? De chegar e procurar. Muitas vezes porque não conhece que existe um programa e quando conhece ela sempre fica muito na dúvida, numa preocupação, no medo. Existe esse medo do agressor e existe a vergonha da exposição, não é verdade? Eu acho que isso é uma coisa assim que bate muito forte na mulher quando ela pensa se vai procurar ajuda ou não. Isso, essas 2 coisas que você falou, ela fica muito presente e sempre está muito transparente. Outro dia uma moça chegou ali na recepção, eu estava até na recepção, e aí ela comentou comigo, nossa, mas eu vindo aqui, todo mundo vai saber o que está acontecendo comigo. Eu falei assim para ela, não se preocupe em relação a isso, né? O importante é você estar procurando uma ajuda e tentar fazer o melhor disso daí. Então, a preocupação de estar aqui, porque na verdade o CRAM, nós demos uma cara diferente para ele o ano passado, nós junto com a equipe, nós decidimos que queríamos tirar um pouco o CRAM onde só se fala sobre violência e sobre problemas ruins. Então nós começamos a ter outras atividades paralelas para que essa mulher também pudesse estar chegando até o CRAM, pudesse estar verificando que o CRAM é um lugar agradável, um lugar bom, que ela vai ter um entrosamento com outras mulheres, discutir outras coisas que não seja só a questão da violência, dos problemas que ela vive. E o que vocês fizeram assim de diferente? São várias atividades. Nós começamos com aula de alongamento, uma vez por semana, os mini cursos na área de saúde e beleza, que é uma coisa que interessa muito a elas. Nós colocamos a questão da leitura também, nós temos uma mini biblioteca, inclusive o conselho, ele fez uma doação grande de livros para nós. Nós começamos ali com uma caixinha pequena, as técnicas tinham alguns livros em casa que não sabiam o que fazer, e aí começou a ideia. E nós vimos que foi uma coisa que agradou, então a mulher chega lá, ela pega um livro, ela lê, é como se fosse uma biblioteca, tem até a fichinha de empréstimo, ela tem um prazo para devolver. Ela pode levar? Ela leva para casa e tem um período de 15 dias. E tem ali um espaço de leitura também, se ela quiser ler ali? Se ela quiser ler ali, nós temos a recepção, tem sofás, é um lugar agradável, tranquilo, televisão. Então, isso foi uma coisa que elas aderiram bastante, inclusive a questão das outras atividades que nós colocamos também foi bem aceita. Nós temos os encaminhamentos para os cursos gratuitos no município, porque o que a gente percebeu, que nós percebemos muito, né? Que a mulher, ela continua nessa situação muitas vezes, não digo que seja somente isso, mas uma grande maioria pela questão financeira. Ela deixou de trabalhar por conta desse casamento, por impedimento do próprio companheiro do marido, então ela não tem uma qualificação profissional, ela não tem um trabalho. Então como que ela pretende deixar esse casamento se ela não tem como se manter? Então isso é uma coisa que muitas vezes segura essa mulher. Então nós pensamos, para indicar para o mercado de trabalho, para ela ser inserida, ela tem que ter uma qualificação. E o município, nesse sentido, ele tem muitos cursos, nós temos muitas parcerias, o SENAC, nós temos o Instituto Federal do Paraná com programas Mulheres 1000 e outros tantos cursos. Então nós encaminhamos essa mulher para o curso que ela se identifica mais, para ela ter uma qualificação profissional, e encaminhamos também para o mercado de trabalho. Nós sabemos as vagas existentes no município e de acordo com o perfil dessa mulher e com a vaga existente, eu encaminho ela.
Tudo isso para fortalecimento. Na verdade, o CRAM ele não vem para que essa mulher tome a decisão da separação. Ele vem para fortalecer ela e que ela possa dar um rumo diferente na vida dela, seja continuando casado com esse companheiro ou seja na separação. Isso é ela quem decide, mas que a gente possa dar esse fortalecimento para que ela tome as decisões certas. No momento, Rosana, em que a mulher vitimada procura o CRAM, necessariamente é feita uma denúncia na delegacia ou ela pode optar de procurar o CRAM, frequentar os serviços, mas não registrar queixa? Isso. Ela pode ser dessa forma, sim, porque às vezes, de acordo com como ela chega no CRAM, nós sempre falamos, que ela fala, eu não sei o que eu devo fazer nesse momento. Muitas vezes existe agressão física, então nós falamos sobre o boletim de ocorrência, sobre a medida protetiva, mas nem sempre ela quer. Então, claro, isso nós colocamos o que é possível ser feito, ela não querendo fica a critério dela. Outras vezes ela chega já pela delegacia, que a Delegacia da Mulher é uma parceira grande nossa, onde existe um material de divulgação, então essa mulher chega lá, fez o boletim ou pediu a medida protetiva, ela já é encaminhada para o CRAM. Muitas não chegam, é certo, uma outra parte chega e aí existe todo o atendimento do CRAM. Como funciona a procura? Assim, pela tua experiência, já está aí há mais de um ano à frente do CRAM. Isso, é um ano e meio. Aquilo que do que você tem visto, né? Ela vem sozinha, ela vem com a família, um filho acompanha, é uma vizinha que traz? Como funciona isso? Existem várias situações, Maristela. Como eu disse, nós temos uma rede que muitas vezes faz esse encaminhamento, a delegacia é uma delas, CRAS, CREAS, Guarda Municipal, que às vezes acaba atendendo essa mulher no momento de desespero, que acontece a violência, ela acaba chamando a guarda, então a guarda acaba encaminhando para nós depois, então ela vem sozinha, outras vezes uma vizinha que já participou do CRAM, conhece o atendimento do CRAM, sabe da situação dela e acaba levando. Então são várias as questões. Outras vezes nós já tivemos encaminhamentos de hospitais, que acaba atendendo essa mulher por um outro motivo e acaba identificando essa situação e acaba encaminhando, passando um nome, um telefone, claro que isso é pedido para ela permissão, né? Elas acabam falando de um atendimento que pode ser possível se essa pessoa gostaria de ser atendida. Então, a partir desse nome, desse telefone, nós também vamos para a busca ativa. Nós vamos fazer uma visita domiciliar, conversar com ela, colocar o programa à disposição e aí fica a critério dela a decisão de estar vindo para o CRAM ou não, né? E as mulheres casadas, essas que têm família, o que é feito com os filhos em relação ao apoio? O CRAM tem algum trabalho? Isso. Na verdade, o CRAM, ele acaba não, vamos supor, no caso da mulher casada, né? Nós acabamos atendendo a família. Não tem como você atender somente a mulher, né? Fortalecendo ela. Você acaba verificando outras situações no atendimento, ou na visita domiciliar, ou no relato dela quando ela chega lá, que aí nós temos a questão dos filhos, para também poder ajudar. Muitas vezes o próprio marido. Às vezes ela quer que esse marido também tenha um acompanhamento. Então, se ela permite e o marido quer, nós também podemos atender o agressor. Outras vezes nós encaminhamos esse marido para algum outro atendimento na área de saúde, porque muitas vezes existe o alcoolismo e a droga envolvida na situação. Não que o alcoolismo e a droga sejam as causas da violência. Ele pode ser um adicional, uma soma. Mas não que a pessoa que bebe vai ser violenta. Nem todos que bebem são violentos. Verdade. E às vezes aqueles que são violentos não bebem, né? Às vezes a pessoa coloca o alcoolismo como droga, como sendo a causa, mas não é. Ela pode ser um adicional, porque na hora que o indivíduo bebe, ele se solta mais, né? Tudo aquilo que está guardado pode ser colocado para fora. Mas não é a causa definitiva da violência, o álcool e a droga. Uma dúvida, uma curiosidade. A mulher vitimada, ela é uma faixa etária maior, ela é mais jovem, é a casada ou é a do namorado? Daquilo que vocês têm, assim, de amostragem ali no CRAM, o que você percebe? Todas essas situações estão envolvidas, mas as mulheres novas, elas têm tido um índice grande? Um índice maior, né? E o que se percebe é que as mais velhas, o que acontece com as mais velhas? Elas foram educadas
para ficarem casadas independente do que aconteça. Isso aí foi a questão da educação lá atrás, porque a mulher de 50 anos, muitas vezes o que nós percebemos lá é que são 20 anos de violência, 15 anos. Não é que hoje foi uma briga, aconteceu uma briga hoje e ela procurou. Não, ela vem suportando a situação já há muito tempo. Então chegou no limite e como hoje existe muita divulgação na mídia, seja em televisão ou jornal sobre a questão da violência doméstica, então é onde ela está tendo uma maior visão e tendo um maior contato com isso e aí achando que então agora é o momento de eu procurar uma ajuda. Mas infelizmente já são anos e anos de sofrimento, né? E as mais novas, porque já estão numa outra, um outro tipo de vida, elas têm mais coragem muitas vezes, né? E por essa divulgação toda, então ela acaba procurando bem antes, por exemplo. São 2 anos que há 2 anos eu sou casada, depois que eu engravidei há 1 ano e pouco, então as coisas começaram a ficar muito difíceis. Então eu quero procurar ajuda porque eu não quero sofrer. Ou como minha mãe, como minha avó, porque a agressão, o agressor, ele passou por uma situação também de agressão na infância, foi como a Jônia falou. Ele não aprendeu a ser agressivo agora. Né? Existe a questão do que aconteceu no lar dele. Existe todo um histórico de vida, que se você for analisar, o pai também batia na mãe, ele cresceu nessa situação, então ele não sabe o que é uma situação tranquila, de diálogo, comunicação, e não de partir para a violência. Então existe uma fala que diz que todo agressor já foi agredido na infância, então é uma fala verdadeira. É uma fala verdadeira, que analisando a história de vida desse agressor, a gente vai verificar. E quando você pergunta para a mulher, mas como que foi a história de vida do seu marido, né, do seu companheiro? A mãe dele também batia, a mãe dele apanhava muito. Ou então a minha mãe também apanhou muito do meu pai e eu não quero essa vida para mim, as mais novas, né? Então existe toda essa situação lá atrás, não é hoje, né? É uma coisa já que vem. É um histórico. Como a Jônia falou, é uma questão de educação. Você estar educando o seu filho de como ele deve conviver com outro ser, né? Não só com a mulher. Porque se ele é agressivo com a mulher, ele também é agressivo com os filhos, ele também é agressivo com o pai e mãe, ele também pode ser agressivo no trabalho dele, que é o que nós verificamos no dia a dia. Ok, Rosana, obrigada pela sua fala, obrigada por ter aceito o convite. Espero que você volte aqui no próximo programa, para que a gente possa falar muito mais ainda sobre esse assunto, que eu vejo que ainda é um assunto bastante velado na população brasileira, não é verdade? Sim, com certeza, muito velado. E assim, obrigada, em nome da equipe do CRAM, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre as nossas ações, que isso é muito importante para nós e para a comunidade. Obrigada a você. Nosso tempo, então, acabou. Nós ficamos por aqui e eu espero você no próximo programa. Até lá!